Você já parou para pensar por que tantas culturas ao redor do mundo possuem histórias sobre um grande dilúvio? É quase como se a humanidade inteira tivesse vivido uma experiência comum, compartilhada e recontada ao longo dos séculos. Essas narrativas, presentes em diferentes religiões e mitologias, não apenas descrevem eventos catastróficos, mas também carregam significados profundos sobre renovação, justiça e sobrevivência. Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias do dilúvio que aparecem em diversas culturas. Do épico de Gilgamesh, na antiga Mesopotâmia, a história de Noé na Bíblia, passando pelos mitos gregos e narrativas indígenas, exploraremos como essas histórias se conectam e como elas refletem os valores e crenças de cada sociedade. Ao longo dessa jornada, você verá que, apesar das diferenças culturais, há lições universais que essas histórias podem nos ensinar até hoje. As histórias sobre o dilúvio têm fascinado a humanidade por gerações. Mas o que faz essa narrativa ser tão universal? Antes de explorarmos os detalhes culturais, é importante entender o pano de fundo que une essas histórias. O conceito de um dilúvio catastrófico aparece em diferentes momentos e locais do mundo. Algumas teorias sugerem que essas narrativas podem ter se originado de eventos naturais reais, como inundações locais causadas por mudanças climáticas, derretimento de geleiras ou deslocamentos tectônicos. A Mesopotâmia, por exemplo, era uma região propensa a enchentes devastadoras, o que poderia explicar a origem de mitos como o épico de Gilgamesh. Além disso, muitos estudiosos acreditam que o dilúvio carrega um simbolismo profundo. Ele representa não apenas destruição, mas também renovação e recomeço. A água, em várias culturas, é vista como um elemento purificador, capaz de lavar o passado e abrir espaço para algo novo. Essa conexão entre eventos naturais e significados espirituais é o que torna o tema do dilúvio tão fascinante. Agora que entendemos o contexto, vamos explorar como o tema do dilúvio aparece em diferentes culturas e religiões, cada uma oferecendo uma perspectiva única, mas frequentemente conectada por temas universais. Mesopotâmia, o épico de Gilgamesh. Uma das narrativas mais antigas sobre o dilúvio vem da Mesopotâmia, no épico de Gilgamesh. Neste conto, Utnapishtim é avisado por um deus para construir uma arca e salvar sua família e os animais de um dilúvio que destruiria a humanidade. Após o dilúvio, Utnapishtim solta aves para encontrar terra firme, um detalhe que se repete em outras culturas. Esse mito reflete não apenas a relação dos mesopotâmicos com as enchentes do rio Tigre e Eufrates, mas também sua visão sobre a fragilidade da vida e a interferência divina. Religião judaico-cristã. A história de Noé. Na tradição judaico-cristã, o dilúvio aparece no livro de Gênesis. Deus decide purificar a terra, corrompida pela maldade humana, e escolhe Noé para construir uma arca. Ele e sua família, junto com pares de animais, são salvos. Após o dilúvio, o arco-íris é apresentado como símbolo da aliança divina com a humanidade. Essa narrativa enfatiza temas de justiça, renovação e obediência à vontade divina. Mitologia grega, Deucalião e Pirra. Na mitologia grega, Zeus decide destruir a humanidade devido à sua corrupção. Deucalião e sua esposa, Pirra, são avisados por Prometeu e constroem uma arca para sobreviver ao dilúvio. Após a inundação, eles lançam pedras para criar uma nova geração de humanos. Aqui, o dilúvio simboliza tanto a punição quanto a regeneração, com um foco na intervenção dos deuses. Culturas orientais. O mito de Manu. Na Índia, o dilúvio aparece na história de Manu, o ancestral da humanidade. Avisado por um peixe que é uma encarnação do deus Vishnu, Manu constrói uma arca para salvar a si mesmo e os sementes da vida.
Este mito destaca a ideia de preservação e renovação como atos divinos. Culturas indígenas, narrativas das Américas e Oceania. Entre os povos indígenas das Américas, há histórias de grandes enchentes que frequentemente envolvem espíritos ou deuses, avisando os humanos para se prepararem. No Pacífico, culturas como a da Polinésia também possuem relatos de inundações, muitas vezes ligadas à conexão espiritual com a natureza. Essas histórias, embora diferentes em detalhes, compartilham temas de destruição, salvação e recomeço, refletindo a complexidade da relação entre humanidade e divino. Agora que exploramos as narrativas culturais, é fascinante observar como essas histórias, apesar de separadas por continentes e eras, compartilham semelhanças marcantes e diferenças significativas que refletem as características únicas de cada sociedade. O dilúvio é frequentemente apresentado como uma forma de purificação ou punição, seguida por um recomeço. Esse padrão comum pode ser um reflexo das preocupações humanas universais com moralidade, sobrevivência e renovação. Ele sugere que, em diferentes épocas, as sociedades procuraram explicações para os desafios enfrentados e encontraram respostas semelhantes no imaginário coletivo. Por outro lado, as diferenças nas narrativas revelam as particularidades culturais e espirituais de cada povo. No caso do dilúvio mesopotâmico, ele é causado por deuses caprichosos e imprevisíveis, o que reflete a visão dos antigos mesopotâmicos sobre o papel das divindades em suas vidas. Já na tradição bíblica, o dilúvio é um ato de justiça divina, com Deus punindo a corrupção humana, mas também prometendo redenção. Em culturas indígenas das Américas e da Oceania, o foco está na harmonia com a natureza e na necessidade de respeitar os ciclos naturais. Essas histórias enfatizam a interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente, destacando o impacto de nossas ações na ordem cósmica. Essas semelhanças e diferenças tornam o estudo dessas narrativas ainda mais rico, pois mostram que, mesmo em suas diversidades, as culturas compartilham uma busca comum por respostas para os mistérios da existência. O dilúvio nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há a promessa de um novo começo. Agora, queremos saber, qual dessas histórias mais chamou sua atenção? Que lições você acredita que podemos aplicar em nossas vidas e no mundo moderno? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhá-lo com amigos que também amam explorar mitos e histórias que moldaram a humanidade. Juntos, podemos continuar essa fascinante jornada pelo imaginário coletivo da humanidade.